Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, a parte A. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias. A tradução atualizada vai dizer como eu gostaria, porque eu receio que quando eu chegar vos não ache como eu gostaria. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. E eu seja achado de vós como vocês não gostariam. Amém? E o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós uma palavra para refletirmos. Ele está registrando um desejo seu com relação à igreja de Corinto. Este texto que o apóstolo Paulo escreveu já tem quase 2000 anos. E parece-nos que ele é para nós, hoje, para o século 21, para esse momento que estamos vivendo. Porque, amados, esse relacionamento igreja-pastor, pastor-igreja, ele é muito comum na nossa vida. Por outro lado, a própria Bíblia diz que tudo aquilo que hoje existe já foi. E aquilo que nós estamos vivendo também será. Ou seja, a Bíblia nos informa que a vida é um ciclo, ou seja, é formada de ciclos, e aquilo que serviu para a igreja em Corinto há quase 2000 anos atrás, também vale para nós hoje. São princípios esposados na palavra de Deus, que a igreja precisa dele hoje, precisa entender, precisa conhecer e precisa colocar em prática principalmente. E o que Paulo vem trazer para nós hoje aqui é uma grande preocupação que ele tem. Ele está às vésperas de uma nova visita à igreja de Corinto. E eu disse aqui no culto passado que esta já era a terceira vez que Paulo ia àquela igreja. E embora sendo a terceira vez, e Paulo já tendo escrito uma carta antes, Paulo faz esta nova carta para em seguida ir visitar aquela igreja. E ele está com essa preocupação. E ele diz assim para eles: olha, eu estou preocupado de chegar aí e encontrar uma igreja de uma forma que eu não gostaria que estivesse. E da mesma forma, vocês encontrem em mim um pastor que vocês também não gostariam que fosse dessa forma. Irmãos, o que é que Paulo quer dizer para nós hoje? Ele está dizendo que existia na sua época igrejas que não estavam ao gosto do seu pastor, e que existiam pastores que não estavam ao gosto da sua igreja. Ou seja, a igreja poderia estar numa situação que não era sonhada pelo pastor, e o pastor também, às vezes, viver numa situação que não era sonhada pela igreja. Queridos, e aqui nós estamos revivendo esse momento, e às vezes esta é a realidade nossa. Muitas vezes, será que somos a igreja dos sonhos do nosso pastor? Será que somos pastor dos sonhos da nossa igreja? Será que existe a igreja perfeita aqui na terra? Será que existe o pastor perfeito aqui na terra? Em algum momento nós temos que refletir sobre isso. Em algum momento nós temos que pensar sobre isso. Em algum momento nós temos que viver esta situação e esta realidade. Paulo diz assim: olha, meus irmãos, eu estou indo aí vê-los. Estou ansioso por vê-los. Mas eu estou com essa preocupação. Será que vocês estão do jeito que eu gostaria que vocês estivessem? Queridos, todo pastor tem um sonho para a igreja que dirige. Todo pastor sonha com um crente que se adeque àquilo que ele ensina
aquilo que ele entende ser a revelação de Deus para a sua vida como pastor. E por que eu estou trazendo isso a lume esta noite? Para refletirmos. Será que nós estamos sendo fiéis àquilo que ouvimos no púlpito da igreja? Será que nós estamos procurando obedecer ao ensino ministrado aqui nos cultos de doutrina? Será que nós estamos sendo crentes conforme a Bíblia Sagrada? Porque, amados, é muito difícil e às vezes até triste a gente não ser o crente dos sonhos do pastor. Mas isso não é tudo. Vamos pensar, será que somos o crente dos sonhos de Deus? O que é mais importante? Ser um crente do sonho do seu pastor ou ser um crente do sonho do seu Deus? E se você conhece o seu pastor, e se você sabe que o seu pastor ensina a verdade, e se você sabe que o seu pastor ensina a palavra de Deus, e você não está ao gosto dele, será que estaria ao gosto de Deus? Nós estamos passando por muitas mudanças, meus irmãos. As pessoas estão mudando de forma muito rápida e de forma muito profunda. As pessoas estão alterando o seu modo de vida, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de encarar as coisas e até a sua forma de interpretar a Bíblia. E já há pessoas que não aceitam a interpretação de outra pessoa, só aceitam a sua própria interpretação. Há muita gente hoje descartando pastores, descartando líderes espirituais, descartando ensinos doutrinários, porque entende que ele é autossuficiente, que ele mesmo pode reger a sua vida, que ele mesmo pode decidir o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, Paulo estava com esta preocupação, imensa preocupação, e ele revela isso nesse texto. Eu estou preocupado, meus irmãos. Eu estou indo outra vez visitá-los. E eu estou certo de que viveremos alguns momentos juntos. E de que eu terei que orar com vocês, que eu terei que pregar para vocês, que eu terei que doutrinar vocês. E a minha preocupação agora é esta: será que vocês estão sendo os crentes que eu gostaria que vocês fossem? E olhem que Paulo, ele era extremamente zeloso da doutrina da palavra de Deus. E Paulo não era apenas zeloso da doutrina, ele também era zeloso dos bons costumes esposados pela igreja. Porque, irmãos, a igreja nunca viveu apenas sob a égide da doutrina. Em todos os tempos e em todos os momentos da história da igreja, ela viveu também sob a égide de bons costumes esposados pela comunidade que forma a igreja, que forma a eclésia, que forma o povo separado, o povo que deixa o mundanismo, que deixa a carnalidade, que deixa a influência material e passa a viver sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós não temos apenas doutrinas escritas, não, senhores. Nós temos doutrinas costumeiras, doutrinas consuetudinárias, doutrinas que foram consagradas no dia a dia da nossa vivência. Você vai procurá-las nas páginas da Bíblia e não vai encontrar, e vai dizer: isso não está escrito aqui. Mas não deixa de ser doutrina, porque é algo que a igreja abraçou desde o seu primórdio, que faz parte da vida do crente, e sem isso o crente não é o mesmo crente. Por exemplo, nenhum crente pode jogar sinuca, jogar baralho, jogar na loteria,
Não é verdade? E você vai percorrer páginas e páginas da Bíblia e não vai encontrar isso assim de forma positiva. Não joguem. Não. Você não vai encontrar isso aqui. Mas você sabe que a igreja adotou isto desde o seu princípio e que é um princípio doutrinário, embora seja um mero costume, mas é doutrina da igreja. E eu hoje não posso chegar aqui e simplesmente ver pessoas que estão viciadas no jogo, que estão fazendo fezinha na loteria e dizer que estes crentes estão ao meu gosto ou ao gosto da palavra de Deus, porque isso seria uma hipocrisia. Não é verdade? Outro exemplo, a Bíblia Sagrada, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 5, ela diz explicitamente: não haverá trajo de mulher no homem, e nem trajo de homem na mulher, porque a abominação é aos olhos de Deus. Quer conferir na sua Bíblia? Porque vão dizer que só tem na minha. Já me disseram por aí: ó pastor, tem coisa que só tem na sua Bíblia, na minha não tem. Pastor, mas isso aqui é de dúbia interpretação, nós não podemos pegar ao pé da letra, porque as coisas evoluíram, os homens evoluíram. Aí eu lhe convido para ouvir a palavra de Jesus Cristo, que disse assim: a minha palavra não há de passar, passará o céu e a terra, mas ela permanecerá para sempre. Ah, pastor, mas o senhor não pode dizer isso, porque hoje, se o senhor disser isso, o senhor vai perder membresia, o povo vai sair da igreja, o povo vai para outras igrejas que podem os homens vestir roupa de mulher, que podem as mulheres vestir roupa de homem, porque lá isso é muito normal. Pode até ser, mas a palavra de Deus diz o contrário. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu tenho medo de chegar em Corinto e encontrar vocês de uma forma que eu não gostaria de ver. E eu lhes pergunto: qual é o pastor crente com compromisso com Deus, que vive aos auspícios do Espírito Santo, que gosta de ver um membro da igreja com vestimenta de mulher, ou uma mulher, um sexo feminino com vestimenta de homem? Isto não dá gosto a pastor nenhum, e muito menos ao Deus do céu, que foi quem escreveu esta palavra. Ah, pastor, o senhor está sendo fundamentalista, o senhor está sendo agora muito pesado, isso é coisa do passado. Do passado, meu irmão, só se essa palavra também for. Se você não está ao gosto deste pastor, estará ao gosto do Supremo Pastor Celestial? Fica com você, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aqui à igreja de Tessalônica, e eu estou mostrando isso para vocês apenas para lhes provar como ele tinha razão em ter medo de encontrar a igreja de Corinto de uma forma que ele não gostaria de encontrar, porque ele diz assim, aleluia, ele diz assim, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajo honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. É Bíblia ou não é? Imaginem se chegasse o apóstolo Paulo na igreja de Corinto, e as mulheres com os ouros pendurados aqui na orelha, no braço, nos pés, no pescoço, como nós estamos vendo hoje acontecer na igreja. Qual seria o prazer dele? Ele tinha razão. E eu fico imaginando, apóstolo Paulo, será que você é pastor, o senhor é pastor da igreja de Araguaína?
porque eu também estou com esse temor, querido apóstolo Paulo. Eu temo ir para a igreja no domingo, porque eu chego aqui e os crentes não estão como eu sonho, os crentes não estão como eu gostaria, porque estão com exageros tremendos aqui na igreja. Pessoas que vêm para a igreja seminus, pessoas que vêm para a igreja com roupas extremamente extravagantes, pessoas com penduricalho por tudo enquanto é parte do corpo, pessoas que deveriam até dar exemplo. E como é que a gente tem prazer dessa forma? Querido apóstolo Paulo, o senhor está, parece que, vivendo o meu drama aqui neste lugar, mas eu ainda preciso dizer, como ele disse à igreja lá em Corinto, eu digo à igreja em Araguaína: eu estou, meus irmãos, muito preocupado em encontrar vocês de uma forma que eu não gostaria. Agora eu tenho uma preocupação muito maior que esta, é que Jesus encontre vocês de uma forma que ele não gostaria. Porque o apóstolo Paulo foi à igreja de Corinto pela terceira vez, e certamente poderia ter voltado lá outras e outras vezes. Eu venho à igreja de Araguaína no domingo, e volto na segunda, e volto na terça e na quarta, e poderei voltar muitas e muitas outras vezes. Agora o Supremo Pastor vai voltar uma única vez, e desta vez ele levará a sua igreja, a igreja preparada. É uma única vez, uma única vez. Jesus, nesta oportunidade, não dará segunda chance para ninguém. Não. Ah, pastor, mas Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, ele não vai perder para Satanás, ele vai levar a maioria para ele, o céu é que vai ter mais. Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade. Eu sei que ele deu uma segunda chance para Jonas, eu sei que ele deu segunda chance para muita gente, mas a Bíblia diz que ele virá, todo joelho se dobrará, toda boca confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas depois disso ele instalará o seu reino na terra, e quem for com ele é para sempre, e quem ficar é para sempre. Querida igreja, há muita gente pensando assim: não, eu vou para o céu porque eu nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Outros pensam: não, eu vou para o céu porque eu nunca roubei de ninguém, nunca roubei. Outros dizem assim: não, eu vou para o céu porque eu sempre fui muito fiel ao meu marido, muito fiel à minha esposa, eu vou para o céu. Olhem, senhoras e senhores, o que vai tirar muita gente do céu é coisinha muito pequena. O que vai fazer muita gente ficar aqui são aquelas coisas que você acha que pode. Como diz o hino, né? Tem nada a ver, não é? Não é? Virou até um refrão. Que isso? Tem nada a ver. Meu irmão, isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver. Pastor, o que é que tem, meu pastor? Eu pegar e botar uma pulseirinha aqui na minha mão. O que é que tem isso, pastor? Por que será que o apóstolo escreveu aqui? Com pudor, modéstia, não com ouro, não com pérola, não com vestidos dispendiosos. O que será? Só para preencher espaço? O apóstolo São Paulo estava precisando terminar a carta. Disse: não, eu vou ter que terminar essa carta aqui, então eu vou escrever aqui o que der na teia. Foi? Não, eu preciso completar aqui pelo menos 3 capítulos, que senão não é uma carta, não é? Então eu vou botar isso aqui. Será que foi? Cada vírgula, cada tio, cada pontinho aqui foi obra do Espírito Santo de Deus. Aqui.
Eu não tenho dúvidas disso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, não é? Eu ontem fui a uma congregação quando cheguei ali, fiquei alguns minutos esperando o pastor chegar. Ele chegou. E quando ele chegou, aconteceu um episódio que me chamou muito a atenção. Um vizinho que gosta muito dele e gosta muito da igreja estava lá esperando por ele, uma bicicleta, e dizendo a ele que estava ali pronto para ajudar a cuidar da igreja, vigiar. Podia ser de noite, a hora que eu visse qualquer movimento ele ia lá. Mas ele virou-se para o pastor e disse: pastor, mas eu queria pedir uma coisa ao senhor. Pastor, ensaio aqui de tarde, pastor. O povo está para matar um coitado de um doente que tem aqui. É uma bateria, pastor. Essa bateria parece que ela bate no mais profundo do juízo da gente. Não estão cantando, não estão nada, mas a bateria é de arrebentar. E o coitado do doente está aí. Quando é sábado, ele já sabe que vai piorar, porque os bateristas arrebentam com ele. E eu fico pensando: meu Deus, será que esse é o tipo de crente que dá alegria ao seu pastor? É esse o tipo de crente que Paulo queria encontrar lá em Corinto? Olhem só o que ele escreveu. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu um negocinho aqui para esse povo exagerado, porque exagero, meus irmãos, é em toda área. Gente pode fazer exagero em toda coisa. Olha só o que ele disse aqui para esse povo: mas faça-se tudo com decência e com ordem. Foi ele que escreveu para a mesma igreja, a mesma